6:18. Alguém ficou de fora na distribuição dos elementos? Ô Gui, você conseguiu o microfone? E o Ivan também tá sem, né? Então tá bom, vamos ficar por aqui mesmo. Então, apresentar agora uma janela. Essa janela, espera lá, clico aqui. Não era bem isso que eu queria, não. Clico compartilhar. Ó, tá mandando aí a imagem. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Beleza, beleza. Então, essa lição é aqui, a lição 7. Panteão idólatra ou templo de Deus, ok? Esse é o título da nossa lição. Panteão idólatra ou templo de Deus. E aqui vai a primeira pergunta para vocês. O que é um panteão? O que é um panteão? Puxa na memória aí as suas aulas de história. O que é um panteão? Quem responder ganha um ponto positivo na média. Existe isso? Hoje em dia, não sei se tem. Ganha meio ponto na média. E não vai para o conselho. Dá explicações. Não? É um edifício? É tipo um templo? Ah, olha só. Alguém vai para a escola aqui estudar, pelo jeito, e não vai para dormir babar. Muito bem, Isa. De fato, é um edifício e um templo. E olha só, se a gente for fazer aqui uma definição, né? Panteão significa literalmente... Porque assim, vai ter dois significados, né? Em primeiro lugar, significa literalmente o conjunto de deuses de uma determinada religião. Então faz de conta que lá na Índia você tem o hinduísmo, o shintoísmo e, né, todas aquelas coisas lá. Existe um grupo de deuses, então é um panteão de deuses. Na China, a China não pode a religião, né? Então não tem nada. Na África tem muitos deuses também, né? Então cada religião tem um grupinho de deuses, é um panteão. E aí quando a gente pensa nos gregos e nos romanos, eles também tinham lá o grupinho dos deuses. Então é um panteão, é um conjunto de deuses. Aí a segunda definição, né? Eventualmente, o termo panteão passou a significar tanto o conjunto de deuses quanto o templo específico a eles devotados. Então, a Isa acertou, porque o panteão também pode ser a construção, o templo, né? Só que aí é um templo dedicado a vários deuses. E quando aqui atrás a pergunta não, né? O título da lição joga isso, panteão idólatra ou templo de Deus, ele está fazendo uma menção a nós, né? O que nós somos? Nós somos esse prédio, esse edifício, como a Isa colocou, que dentro de nós há muitos deuses, ou será que nós somos templo de Deus? Porque uma coisa que já foi citado aqui, e vocês precisam lembrar constantemente, é que o Espírito Santo habita em nós. Então, aí no seu corpo, se você for crente, se você for salvo em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo é Deus, ok? Como nós tratamos naquela aula sobre Trindade. Então, fica esperto nisso aí. Mudando aqui de tela, eu destaquei para vocês, e o pessoal, tanto o Vandré como o Ivan tem feito isso também, nós mostramos que o ser humano ele foi criado como adorador. Está na genética do ser humano ser um adorador. Alguém falou alguma coisa? Ah, não. Eu escutei a voz de um Autobot aqui, um Transformer, mas acho que foi alguma ziquezira. Então, o homem foi criado para isso.
Só que quando o pecado entrou no mundo, e nessa gravura que vocês estão vendo aí, é a imagem de Adão e Eva, né? Sempre tampado aí com as folhinhas, né? Tudo foi desvirtuado. Aí começou a confusão de cima a baixo, né? Então, a adoração que deveria ser voltada só para Deus passou a ser voltada para outras coisas. E o maior Deus que passou a ser adorado é a própria pessoa. O quê? Como é que é? Se a gente parar para reparar, nós vamos perceber que o maior ídolo das pessoas são elas mesmas, né? Elas querem agradar a si, elas querem satisfazer a si, né? E vamos pensar na gente mesmo, né? Quantas coisas durante o dia a gente faz movidos para agradar a nós mesmos? Estão entendendo? Então, de uma certa forma, isso pode se tornar uma, uma idolatria do próprio ego. Eu faço por mim, eu adoro a mim, eu me amo, eu me adoro, né? Desculpa, isso foi feio. Enfim, mas é disso que vai tratar a aula de hoje, né? Essa autoadoração. Eu não estou falando aqui que todo mundo tem que se odiar, né? Tem que pular da ponte, tem que fazer greve de fome, mas a Bíblia ela já afirma que naturalmente o homem ele se ama, né? E isso é bom, porque afinal de contas a gente precisa desse amor próprio para autoproteção, para autoedificação, isso é normal. Só que o problema é quando extrapola, entendeu? Sempre quando passa dos limites. Olha só, nós fomos transformados, ok? Nós não conhecíamos a Deus em algum momento da nossa vida, mas nós fomos transformados pela palavra de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 14, fala a respeito de evidências, ok? E lá diz o seguinte: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, esse texto fala que a gente consegue saber que passamos da morte para a vida por causa de mudanças. Nós sabemos que nós somos crentes e que nós somos filhos de Deus porque nós damos frutos, né? E agora vem a pergunta que eu me fiz quando estava montando os slides. Vocês entenderam a referência aí que eu coloquei do Chitãozinho cantando? Ou isso aqui é piada de tiozão? Não, aí. Ô, Vandré. Ó, o Eu Vandré já. entendi. Entendi, pô. Ai, meu Deus do céu. Ô, Vandré, eu acho Chega que. de mentira. Isso! Sei que não te quero. Gente, essa Altas música. referências. Então, gente, isso aqui é cultura pop. Não, não é nem pop, não é sertanejo, não é... mas esse é um sertanejo clássico. É porque essa música que o Vandré tá cantando se chama Evidências, né? É. E só os tiozão, desculpa, viu? É que eu quis fazer a experiência e realmente não deu certo, né? Mas enfim, tudo bem. Procura na internet depois essa Alcione cantando Evidências. É muito, muito engraçado, porque ela fala assim: não, eu adoro essa música, meu sonho é gravar a música. Aí ela começa a cantar com o Chitãozinho e ela não sabe a letra. Aí ela começa a enrolar, sabe? Oh, muito engraçado. Mas enfim, vamos voltar aqui para o assunto. O texto bíblico aí de 1 João fala a respeito de que nós sabemos que nós passamos da morte para a vida porque nós amamos, nós damos essas evidências. Então, é necessário a gente prestar atenção nas nossas transformações, no nosso amadurecimento e nos nossos frutos, para que a gente possa perceber se somos de fato um panteão idólatra, se há ídolos no nosso coração, ou se nós somos um templo de Deus, ok? Então é sempre importante essa análise de
qual que é a palavra? De frutos, ok? E de evidências, e depois vocês procuram, não agora, hein? Agora é a hora da aula. Virou um meme isso daí, né? Da Alcione. Bom, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 19, tá o texto central da aula de hoje, tá? E a partir dele nós vamos ler outros textos e a gente vai aprofundar um pouquinho mais o que a gente tem para aprender hoje. Lá diz o seguinte: quanto a estes, e aí está falando dos ímpios, né? Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Gente, olha só a parte do meio aí desse versículo, né? Ele está falando então que o destino, algumas partes interessantes, né? O destino é a perdição, o seu Deus é o estômago. Então, assim, o Deus das pessoas, por vezes, muitas vezes, é o próprio estômago. E o estômago é o que recebe a comida, né? É o que dá não só nutrição para todo o corpo, mas também envolve a ideia de prazer. Né? Nós comemos por prazer, isso é bom, né? Não é ruim. Mas essas pessoas fazem do estômago o seu Deus. Então, a autossatisfação a todo momento e vivem para isso. Eles têm o estômago como Deus, só pensam em si, eles têm orgulho do que é vergonhoso. Então, assim, eles aplaudem a própria atitude errada, né? E depois a gente vai ter alguns exemplos disso também, né? E aí eles só pensam nas coisas terrenas. Então, vamos por partes aqui nesse versículo. Em primeiro lugar, essa sentença aí que diz: o seu destino é a perdição. Que perdição é essa? Pergunta, valendo. A Isa já marcou um ponto hoje. Vamos ver quem marca ponto também. Que perdição é essa que o texto está falando? Calma aí, vamos analisar aqui. Perdição. O seu Tá. Ah, Tá se referindo à perdição espiritual, né? Tipo, a morte eterna, não tá se referindo a isso? está. Isso aí tem nome? Pecado? Não. Volta a fita. Tá. Você estava certo até a morte Tá. eterna. Certo. Aham. O nego Deixa eu morreu pensar. nas trevas. Qual que é a próxima? Vai pro inferno, pô. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Gente, quando o texto fala sobre. Quando a Bíblia fala sobre perdição eterna, ele está falando sim sobre o inferno, né? E é algo que a gente precisa aprender também a respeito disso. É algo muito triste, é algo muito sério, mas que está na Bíblia, é real. Já existem pessoas hoje, neste momento em que nós estamos falando, que já estão de algum modo separados de Deus em sofrimento, né? Talvez em outro estudo a gente possa conversar sobre os tipos de, entre aspas, né, inferno. Agora é o Hades, depois vai vir o Lago de Fogo, né? Existe uma certa mudança de situações nisso. Mas o inferno, ele existe, né? E ele é pintado na Bíblia com cores bem horrorosas, né? É um cenário bem triste mesmo. Então é por isso que nós precisamos falar do amor de Deus, anunciar o evangelho, para que elas não tenham esse destino, né? Vamos ler então a respeito dessa perdição eterna, algumas características de quem vai para lá, tá bom? Não são características do inferno nesse momento, mas são características de quem está indo para o inferno, tá bom? Eu espero, sinceramente, que não seja a situação de ninguém aqui. Eu acho que eu dei o primeiro texto para Isa, 2 Coríntios 11:15. Leia lá, por favor. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Beleza. O fim deles será conforme as suas obras. E aqui
a gente percebe que eles são merecedores disso. Então, se o fim deles é conforme, é de acordo com as obras, então quem termina no inferno são pessoas merecedoras do inferno. Eles merecem essa punição. E por que essas pessoas vão para o inferno e merecem o inferno? Por um motivo, né? Não é porque roubou, porque matou, porque sequestrou, porque traiu, mas o principal motivo é porque elas rejeitaram o Filho de Deus, né? Afinal de contas, assassinos que se convertem, eles entram no céu. Ladrões que se convertem, entram no céu, né? Traidores que se convertem, entram no céu. Então, o principal motivo dessa condenação é porque eles rejeitaram a pessoa de Cristo, tá? Então, fica aí um alerta para todos que o evangelho não é brincadeira, né? O evangelho não é piada. A vida cristã não é balela. E eu gosto de ser muito claro onde eu trabalho, nas minhas aulas, com quem eu, né, enfim, onde eu dou qualquer palestra, qualquer curso aí. O inferno ele existe e todas as pessoas que recusarem a Cristo irão para o inferno, né? Muitos adolescentes que têm plena capacidade de entender o evangelho recusaram o evangelho e hoje estão no inferno, né? Então, presta atenção na sua vida, cuidado, alerta, estou dando esse alerta, viva o evangelho de forma real. Se você é crente, não precisa ter medo do inferno, porque o inferno não é para você. Eu estou dando esse toque, eu estou dando esse alerta. Se você não crê em Jesus, se você vive a sua vida cristã como qualquer coisa, tá bom? Fica aí o aviso. Muito bem. Romanos 6, 21. Eu acho que é o texto aí do Corate. Tô aqui, tô aqui. Que Tá. bom. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não se ofereçam os ombros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus sentimentos a Deus, como os instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, por vocês não estarão debaixo da lei, e sim da graça. Eu li errado. Eu tô percebendo. Eu li errado. Naquele tempo que. Naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Tá. Eu escrevi fruto aí. Eu falei, meu Deus do céu, esse texto que o Corate está lendo não tem a palavra fruto. Muito bem. Não, eu tava lendo. Nossa, tá, então, tá estranho, né? O texto. Eu lendo assim, oxe. Lê de novo aí com calma agora. Vamos lá. Vamos lá então. Cadê? Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Isso. É Gente, isso. obrigado, Corate. Gente, ele tá É falando que aqui, uma ó. hora tinha que ir. É, bom, aí ele tá falando de quando, se você ler o 20, né, o versículo anterior, ele vai falar assim, ó, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, isso é, separados da justiça. E aí, essas pessoas que estão longe da justiça, ela colhe um fruto, né? E o fruto disso é a morte. E quando a palavra de Deus fala a respeito de morte, muito pior do que a morte física é, de fato, a morte eterna. O slide não sumiu, não, né? Tá aí ainda? Hello? Sumiu? Ué?
Eu olhei que ficou preto. Deixa eu sair então. Eu entro de novo. Gente, se ficar preto, se sumir, vocês me avisam, hein? Uma janela. Agora vai, hein? Aí, tá apresentando. Oxi. Tá apresentando. Brotou um cavalo. Gente, tem um cavalo na minha janela. Vocês estão escutando? Aham. Tem um cavalo que vem comer a grama aqui. Tá refugiado na fazenda aí? Não sei, vem um cavalo comer a grama de vez em quando. Isso quando ele não come o lixo. Aí, agora foi, né? Belezura. Tchuc, 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 tchuc. Mais um. Aí. Então é o seguinte, o texto ele fala de fruto, né? E o fruto, o que é? É o resultado. Se você tem uma árvore, né, uma macieira, aí você chega lá e fala assim, quero comer banana. Não vai rolar, né? Você chega numa, sei lá, numa pereira da pera, dá, né? Chega na pereira e fala assim, quero comer melancia. Não vai rolar. Então, se você é uma árvore de injustiça, o seu fruto, meu amigo, não vai ser o céu. Né? O resultado da sua caminhada não vai ser um fruto, um final de justiça. Não vai ser um fruto de vida, mas sim um fruto de morte. Então, se por um lado, notem como a Bíblia ela é coerente, né? A perdição eterna ela está de acordo com a vida que a pessoa leva. E Romanos 6, 23, que eu acho que é a Rebeca que vai ler, né? Vai falar a respeito sobre, vai falar sobre salário. É muito legal esse texto. Manda bala aí, Rebeca. Tá, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Legal, obrigado. Gente, tá vendo que tem um contraste aí nesse versículo? Porque assim, por um lado, você tem o salário, olha essa palavra importante, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Né? O que é um salário? O que é um salário? O que é um salário? Gui Viola, desperte, ó tu que dormes. O que é um salário? Como que você, se você fosse... Não, o salário é aquilo ali que você recebe depois de trabalhar. É meio como se você estivesse colhendo aquilo que você plantou. Exatamente. Olha o cavalo. Ó o cavalo. Envolve esforço? Depende do que você faz. Depende do que faz. Mas olha só, o cara, ele passa o mês inteiro trabalhando, né? Acorda às 6 da manhã, 7 da manhã, trabalha o dia inteiro, 5 dias por semana, às vezes 6 dias por semana, se esforça, rala, na esperança do final do mês receber a sua recompensa, o seu salário, e aí finalmente entra na conta, né, a grana lá, tá? Quando vocês tiverem essa experiência, vai ser muito gostoso, né? Aí 5 minutos depois você começa a pagar a conta, né, Vandré? Diz aí. Aí começa a pagar, entra por um lado, sai do outro, né? Você tem alguns minutos aí de satisfação, depois acaba, enfim. E quando a Bíblia fala a respeito do pecado e do salário, olha só que doideira. O salário do pecado é a morte. E ele traz a ideia do seguinte: por causa do nosso trabalho ao pecar, por causa do nosso esforço ao pecar, nós temos uma recompensa. Nós temos um salário, né? E essa recompensa, esse salário é a morte. Quem quer trabalhar nesse trabalho? Né? Ninguém. Mas todo mundo trabalha. Todo mundo peca. Então, a perdição eterna, o inferno, é o salário. É a sua recompensa por ter pecado. Mas, ei, cavalinho,
Mas, e qual que é o contraste? Se eu falei de um esforço que você fez e recebeu a morte, o outro lado do contraste é o quê? A Rebeca leu. Quem prestou atenção? Vamos, negada, isso é interpretação de texto, hein? Romanos 6, 23. Eu vou reler para vocês. Mas, peraí. Mas agora que vocês foram libertados... Ué, meu Deus do céu, mas que tá errado. Cadê? 6, 23. Cadê? Aqui. Opa, volta. Aqui. Pois o salário do pecado é a morte. Mas, olha só, uma conjunção adversativa aqui, ó. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá. Eu já fiz uma parte. Agora façam a outra. Quem estava falando? E eu cortei o Gabriel? Corati. Tu estava falando? Eu tô aqui. Tô vivão aqui. Não, ia falar, mas deixa quieto. Não, fala. Eu quero que você fale, por favor. Né. Não? Então tá bom, vai. Gente, o contraste é entre o salário em que você trabalha, se esforça e recebe, e a graça de Deus que você não trabalha, você não merece, né? E você recebe, né? Notaram isso? E isso era o que você ia falar, Gabriel? Não? Ué, Gabriel ficou mudo. Então tá bom, vamos seguir aqui. Quando a gente pensa em inferno, nós também precisamos pensar sobre destruição, tá? É uma ideia também que o inferno traz pra gente. Gabriel Cardoso, 2 Tessalonicenses 1:9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso, beleza, obrigado. Gente, tem gente que entende esse texto como aniquilação, né? Tem um filme da Netflix que chama Aniquilação. Aniquilação? Eu não me lembro. Eu sempre confundo esse filme com outro. Mas tem lá um filme Aniquilação. E a ideia de aniquilação é deixar de existir, né? Então é você desaparecer. Não é isso o que o texto está dizendo, tá? Existem pessoas que creem que a pessoa que morre... percebemos mesmo que você estava meio estranho. Caiu. Não, então, Gabriel, eu estava falando que o texto aí de 2 Tessalonicenses fala sobre destruição. Essa destruição não significa aniquilação. E aniquilação significa deixar de existir, tá? A Bíblia não ensina isso. Essa eterna destruição, ela significa que a pessoa vai ficar eternamente no inferno, não é? Então, assim, é um negócio que realmente vai além muito da nossa compreensão. Como que a pessoa pode ficar eternamente presa no lugar, né? E tudo isso, ela sendo merecedora, tudo isso, isso sendo justo, né? Mas pode parecer muito sério e pode parecer muito severo, e de fato mas todas as pessoas têm um escape, né? E o escape é Jesus Cristo, tá? Ninguém pode alegar que eu não sabia que Deus existia, coisa e tal, né? Muito bem, vamos seguir aqui. E mais aqui? Olha só. O texto lá de Filipenses 3:19 fala que o Deus é o estômago, né? Falando a respeito da própria pessoa.
Então, essas pessoas que são merecedoras do inferno, falamos um pouquinho aí do que seria o inferno. O ponto principal do texto é que elas são merecedoras do inferno, porque o Deus delas é o estômago. Eu acho que eu dei para o Vandré, né? O Romanos 16, 18. Deixa eu ver aqui, peraí. É esse mesmo, Romanos 16, 18. Uhum. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com Isso. suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Olha só. Essas pessoas, elas servem ao próprio ventre. Né? E aí está falando sobre os falsos mestres. Né? Há falsos mestres nas igrejas. Né? E isso acontece desde o início da igreja, e é algo muito, muito sério. E o texto aponta para que essas pessoas, elas eram capazes de enganar os outros, né? Elas têm a intenção de enganar. E quando você liga a televisão e vê pastores, na verdade, pessoas que se dizem pastores, pedindo dinheiro, 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 andando de avião próprio, carro de luxo, mansão. Tem vídeos na internet de um certo pastor aí, Dá licença. gargalhando, né? Falaram que eu sou o pastor mais rico do Brasil. Eu não sou o pastor mais rico do Brasil, eu sou o pastor mais rico do mundo. E ele dá uma gargalhada. Então, tudo isso são pessoas que servem a si, né? Só que aí quando a gente traz para nossa realidade, para a gente não ficar pensando em exemplos muito distantes, né? Só antes disso, vamos ler mais um versículo aqui, que é 1 Coríntios 8:13. Bom, gente. Alô, Vandré? Vandré quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Em 1 Coríntios 8:13, diz assim, ó, portanto, se aquilo que eu como... Ué, peraí. 8:13, não era esse aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui o... Ué. Tá. Achei. É esse aqui mesmo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Então, olha só que interessante, né? Se por um lado a Bíblia está falando, olha, tem gente que quer servir apenas a si próprio, a Bíblia nos estimula a muitas vezes a negar as nossas vontades, né? Então nós teremos impulsos e vontades de satisfazer de forma excessiva ou além da conta a nossa própria vontade, a nossa satisfação, mas eu vou falar assim, não, olha, pera, mesmo que eu queira, eu vou me negar, porque eu sei que até esse limite está certo, mas passando disso se torna pecado. Então, eu coloquei alguns exemplos aí para a gente se ligar. Então, por exemplo, o quanto a gente percebe que hoje em dia, e na verdade sempre foi assim, né? A primeira imagem que eu coloquei aí, uma pessoa levantando um peso, né? O quanto as pessoas buscam uma satisfação e uma idolatria da autoimagem, né? Então, se o panteão é um prédio, quantas vezes uma academia ou um salão de beleza, né? O cabeleireiro, um salão de maquiagem, também não é um tipo de templo da deusa beleza, né? As moças sempre se preocupando com a pele, com a maquiagem, coisa e tal, né? Com o cabelo. Os rapazes podem se preocupar com os músculos e tal, coisa e tal. Então, até onde isso, de fato,
é cuidado com o próprio corpo, mas até onde isso pode se tornar idolatria. O quanto das nossas redes sociais, e aí eu coloquei a imagem do Instagram, é algo para você compartilhar coisas legais que acontecem com a sua vida, e muitas vezes são bênçãos de Deus, né? Viagens, comida, é normal postar essas coisas, né? Mas até onde isso extrapola e você começa a fazer essas coisas para ser visualizado, para ser visualizada. E aí a gente quer like, a gente quer aplauso, a gente gosta dessas coisas. Então também pode se tornar uma forma de auto-adoração, ok? Esse bicho preguiça que tá aparecendo aí, ele tá se mexendo? Ele tá, que é um GIF, né? Ele tá aparecendo para vocês? Tá se mexendo? Legal, né? É engraçadinho ele com cara de burr, né? E o bicho preguiça, É o Flecha. ele tem nome? Esse desenho eu não assisti ainda, não. Flecha do Zootopia. Eu preciso ver. Me falaram muito bem desse filme. O quanto da preguiça, né, também é uma autossatisfação. Eu vou fazer as coisas no meu tempo, quando eu quiser, da forma que eu quero. Aí sua mãe fala assim, vai fazer agora. Seu pai diz, faz depois. Ou, aí você fala, não vou, não. Vou esperar até o último minuto. Não quero fazer. Não quero ler. Não quero estudar. Não. Também a preguiça, ela também pode ser um indício de autossatisfação, né? Então, não, eu só quero do meu jeito, no meu horário, quando eu quiser. Então, eu sou o dono da bola, se não jogar do jeito que eu quero, eu vou embora. Essa menina que eu coloquei aí é a... Meu Deus, esqueci o nome dela. Kelly Kyle. Tá, tem uma série, já é meio antiga, bastante antiga, na verdade, que se chama Eu, a Patroa e as Crianças, né? Então é um casal e 3 filhos, ela é uma das filhas. E ela, na série toda, é retratada como uma menina narcisista, né? Os próprios pais dela, a todo momento, ficam rindo dela. Ela se preocupa com o cabelo, com a pele, com o peso, e os pais dela ficam falando, mas filha, por que você passa tantas horas na frente do espelho, né? Como se o espelho fosse um altar, e ela ficava lá se adorando e tal. É uma série muito engraçada e ela exemplifica bastante essa autoveneração, essa auto-adoração, né? E caminhando aqui para o final, nós temos também na verdade, deixa eu dar uma corrida aqui, né? Passando aqui, mas também caminhando para o final. O texto vai falar sobre algo vergonhoso, né? Eles se orgulham do que é vergonhoso. Gente, se a Bíblia fala que algo é vergonhoso, nós precisamos ter vergonha disso, né? Lá em 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 5, versículos 1 e 2, o texto diz assim, ó, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Olha só, a igreja, ela é famosa, a igreja de 1 Corinto, né? A igreja de Corinto, daquela época, né? Ela era famosa pela imoralidade que rolava dentro da igreja. Aí ele continua, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Isso é, tinha uma pessoa namorando, tendo relações com a madrasta. Olha que rolo, olha que confusão. Versículo 2. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então, o pessoal olhava para aquele casalzinho e falava, que bonitinho, nossa, que fofinho esse. Gente, a mulher estava traindo o marido. E a igreja estava achando o máximo, né? O que hoje nós corremos o risco de achar legal, achar divertido, né? E a igreja condena, quer dizer, e a Bíblia condena. Tem gente, e aí segue aqui as
as imagens que eu coloquei, né? Tem gente que tem boca suja e acha que é divertido. Tem gente que acha engraçado a pessoa ficar falando palavrão. A Bíblia fala que nossa boca tem que ser uma boca santa, né? Segundo a imagem aí, é o chavequeiro. A todo momento o cara tá chavecando, a menina tá dando mole, né? E gente, relacionamento é algo muito sério, né? Quando vocês forem assumir um relacionamento, um namoro, depois noivado, depois casamento, isso tem que ser santo, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser com qualquer pessoa, não pode ser com qualquer idade, não pode ser com qualquer nível de amadurecimento, né? Não é bonito ficar chavecando, não é bonito dar mole para os rapazes, né? Nós somos santos, o nosso corpo precisa ser santo, a nossa mente santa, os nossos olhos santos e o nosso proceder santo, né? É vergonhoso também a cola, né? A cola na escola. Por quê? Porque isso é desonesto. É um tipo de roubo intelectual, né? Então, se a palavra de Deus condena esse tipo de prática vergonhoso, a prática vergonhosa, então a gente não pode aplaudir e aceitar, tá bom? E aí, por último, o texto vai falar que o pensamento dessas pessoas, né, que tem o Deus de si, do próprio ego, cultua a si mesmo, essas pessoas que são merecedoras do inferno, essas pessoas que têm orgulho e aplaudem o que é incorreto, esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio é um pensamento terreno, é um pensamento mundano. Romanos 8:5 diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para... Não, eu li errado. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja... Ué, mas peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu procurar na versão Romanos 8:5. Caramba, deixa eu ver se aqui na versão ARA. Ah, tá. Na versão ARA, acho que fica até melhor da compreensão. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, ok? Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, esse texto, ele fala assim, que quem vive de acordo com a carne vai ter a mente voltada para as coisas da carne. Mas nós precisamos ter a mentalidade do Espírito Santo e, consequentemente, viver de acordo com o Espírito Santo. Deixa eu projetar aqui. Opa, voltando. É isso. Aqui. Então, em vez de termos um procedimento mundano, gente, nós precisamos desejar o que o Espírito deseja. Nós precisamos ter a mente voltada para o que o Espírito deseja. E o que o Espírito deseja? Aí segue as imagens aí para exemplificar. Em primeiro lugar, bom, eu pensei em algumas coisas, podemos listar várias, né? Primeira coisa, adoração. O Espírito Santo, ele deseja a nossa adoração. Que, ou à distância, né, igual a gente está fazendo, ou lá na igreja, a gente precisa adorar a Deus. Nós fomos criados para isso. Em segundo lugar, comunhão. Estarmos juntos, né? Mesmo que agora de forma virtual, o Espírito deseja isso e ele espera isso de nós. Em terceiro lugar, eu coloquei a palavra honestidade, mas deve abranger aqui toda a parte ética, moral, relacional,
comportamental, né, do nosso ser mesmo. E por último, mas e não é último em ordem de importância, mas simplesmente porque eu coloquei aí, né, a nossa devoção a Deus, na oração, na leitura, na memorização de versículos, né? Isso pode se dar de várias formas. Muito bem, gente. Alguma pergunta? Hoje eu falei bastante. Hoje eu falei muito. Vocês não perguntaram nada. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que não. Acho que não. Falamos sobre Panteão. Falamos aí sobre o inferno. Alguma dúvida sobre o inferno? Sobre Chitãozinho Chororó. Sobre o Chitãozinho Chororó, vocês Eu, a procuram patroa depois. e as, Eu, eu, a a Patroa e patroa e as as Crianças. crianças. É. Depois vocês Utopia. procuram na internet esse vídeo da Alcione. É muito bom. Falando sobre o inferno, falando sobre que o Deus dessas pessoas é o estômago. Orgulho do que é vergonhoso. Sobre os pensamentos terrenos. Não? Estamos de boa? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Yep. Então tá bom. Vocês que mandam. Vamos orar então? E a gente encerra? Bora. Bora. Então vamos orar, vai. Ô, Gabriel Cardoso, ora pra gente, por favor. Oro sim. Valeu. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa aula, pela reunião que tivemos aqui agora. Senhor, faz com que tenhamos aprendido bastante nessa aula, que possamos aplicar os conhecimentos do nosso dia a dia. Abençoe o restante desse dia e a semana que tem por vir. Agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Então tá bom, pessoal. Lembrando que a UPA, né, a reunião de sábado, está aí de recesso até o primeiro sábado de agosto, mas a EBD segue normalmente, tá bom? Você também precisa acompanhar o culto aí, normal. Continuem lendo Mateus, a nossa gincana bíblica, quando voltar, lá em agosto, beleza? E as células, a devocional de quarta-feira também está de recesso, mas a gente pode encaminhar o link, porque a Federação aí Brasil de Adolescentes está fazendo transmissões, tá bom? É isso aí então, gente. Deus abençoe e até mais. Falou, Tchau, galera. tchau. Boa macarronada aí. Até mais. Tchau, tchau. Pra vocês Falou, abração.